Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, quarta-feira, dia 16, vem um título Não Sei Falar Bem. Irmãos, mais uma vez, Moisés repete aquela mesma frase dita no capítulo 4 e o verso 10. Senhor, eu sou pesado de língua. E é interessante que a expressão pesado de língua tem a ver com o termo eu sou incircunciso de lábios. Olha que interessante. A Bíblia fala em alguns momentos, especificamente no livro de Jeremias, eles são incircuncisos de ouvidos ou são incircuncisos de coração. E o que seria a circuncisão? Você sabe que a circuncisão para o povo hebreu ele era algo muito importante. É tanto que foi por ausência da circuncisão que Moisés sofreu o atentado de morte pelo anjo do Senhor. Quando ele vai ali a caminho e Zípora acaba circuncidando seu filho. Então circuncisão era algo de suma importância. Mas qual o sentido da expressão circuncisão de lábios, incircunciso de lábios? Ou seja, eu não sou bom em falar, eu não sei falar bem. Se Moisés tem essa consciência de que seu filho incircunciso deixaria ele em uma condição de não fazer o trabalho de Deus bem, era necessário que ele fosse circuncidado, um lábio incircunciso tem a mesma aplicação. Logo, ele precisava ser, na verdade, ter um lábio leve, ter uma expressão mais tranquila. Aí você pensa assim, em que sentido essa expressão incircunciso de lábios, ou não sei falar bem, tem a ver com o chamado que Deus tinha dito, uma vez que era Deus que iria capacitá-lo? Ora, Moisés, ele era hábil em falar, poderoso em palavras, como diz Estevão, né, em Atos capítulo 7, verso 22, quando ele estava lá no Egito, dentro da corte de Faraó. Ele tinha poder para poder mandar e desmandar quem ele bem quisesse. Agora ele se via totalmente desprovido dessa autoridade. E até o ato dele falar bem, alguns comentaristas descrevem que Moisés perdeu o conhecimento pela ausência da prática de falar de forma egípcia, ele perdeu a eloquência das palavras. Logo ele se sentiu inapropriado. Eu vejo aqui uma humildade de Moisés em sentido de que eu não tenho condições de com minha própria língua fazer algo. Mas Deus tinha dito para ele que Arão seria o seu porta-voz. E ele seria como Deus e Arão seria como se fosse o seu profeta. Logo, essa expressão deveria ser o seguinte: Senhor, eu não sei falar bem, mas Deus o habilitou e o capacitou. E Moisés, em seguida, seguiu o seu propósito. Nos chama a atenção porque a maneira como Moisés se descreve aqui é uma maneira que eu e você devem também se conscientizar-se. Por que você acha que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito ou os pobres de espírito? Porque para com que Deus venha preencher, nós devemos reconhecer a nossa incapacidade, a nossa pobreza, porque nós sozinhos não somos nada, nós somos ninguém. Mas é quando Deus habita em nós e faz em nós a sua vontade que nós temos alguma importância. É tanto que o próprio Paulo fala aos Filipenses, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele também fala, é ele que efetua em nós o querer como realizar. Então a obra de salvar o povo de Israel do Egito era divina e não de Moisés. Logo ele tem que entender que a maneira que Deus quer que eu faça deve ser da forma dele e não da forma minha. E essa consideração de que eu não sei falar bem, ela pelo menos um reconhecimento de que ele precisava de uma capacitação maior para que ele pudesse levar a sério ou levar avante o trabalho de Deus. E agora a gente nota essa importância de Moisés no sentido dele reconhecer que ele não tinha capacidade de poder levar a Faraó aquela palavra. Primeiro que ele estava frustrado, porque os israelitas já ficaram desacreditados pela intensificação do trabalho. E o próprio Faraó disse anteriormente, quem é o seu Deus? Não conheço o seu Deus, nem vou deixar o povo ir. Então aqueles dois, a correspondência que Moisés teve o frustrou. Mas Deus disse, vá a ele e faça com que eles reconheçam quem eu sou. Faça valer que eu vou tirar o meu povo de lá. Então Moisés precisou aceitar o chamado, reconhecer a sua dificuldade e ir adiante, para que o trabalho de Deus pudesse ter sido feito com sucesso. Aqui embaixo diz assim, ó, a fórmula da aliança, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, Êxodo 6, verso 7, expressa relacionamento profundo que o Senhor deseja ter com o seu povo. Isso aqui é fantástico. Esse relacionamento, irmãos, é o mesmo que Deus quer ter conosco. Ele queria que o povo reconhecesse quem ele era. Isso também nos faz pensar sobre a promessa de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém
abrir a porta, ou se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Deus quer um relacionamento. A própria terra será o lugar de relacionamento de Deus conosco. Apocalipse fala, né? Aqui está o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles e estará com eles. Ou seja, Deus estará conosco aqui nessa terra. O relacionamento que nós começamos com Cristo aqui, pela fé, teremos o prazer de desfrutá-lo com Ele pessoalmente quando Ele voltar. Então, se você tem alguma dificuldade em fazer algo para Deus, reconheça a sua dificuldade. Senhor, eu não sei me expressar bem. Senhor, eu tenho dificuldade em me aproximar. Eu tenho dificuldade nisso ou naquilo. Se você só se dispor a fazer com que Deus direcione a sua vida, você terá bênçãos a desfrutar em sua própria espiritualidade. Paulo fala, né? Procurai com zelo os melhores dons e Deus vos mostrará um caminho ainda mais excelente. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos. Ajuda-nos, ó Senhor, a reconhecer a nossa pequenez e reconhecer que nós somos totalmente incapacitados, mas com a atuação do Espírito Santo conseguiremos realizar grandes coisas. Faz em nós, ó Pai, a Tua vontade, perdoa os nossos pecados e nos usa para o Teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Se esse vídeo você achou interessante, curta, compartilhe e faça algum comentário se você achar necessário. E que Deus te guie desde agora e para sempre. Forte abraço, até o próximo estudo.